Fala, meus queridos aspirantes dos ares, sejam muito bem-vindos aí ao Cinext Air. Não sei de onde você está vindo, se são das redes vizinhas aí, né, que eu sempre deixo alguns vídeos mais curtos lá e os vídeos mais longos aqui, né. Então, me apresentando para quem está chegando agora, muito prazer, me chamo Sullivan, sou psicanalista, especialista em carreiras, fui comissário de voo, coordenador de curso de formação, auxiliei as principais companhias aéreas em processos seletivos aí no país, também fui instrutor de voo, então tem bastante, vamos dizer assim, conhecimento para compartilhar com vocês, tá? Lógico que eu não vou deixar de fazer, essa é a parte mais difícil para mim, porque eu sou muito old school, então já fica aqui a dica, mas eu não vou deixar de pedir para você se inscrever, deixar o seu like aí, né? Ativar o sininho para não perder os vídeos toda segunda, quarta e sexta, né? Eu libero esses vídeos mais completos aqui. E tem o tal do hype também, hype o vídeo aí também, pronto, gente, ajuda nós aí, compartilha com a galera que não chegou, não sabe, nunca ouviu falar. Nosso propósito aqui é sempre trazer muito mais informações, saindo um pouco daquele roteiro tradicional que vocês já conhecem, né? O mais do mesmo que a gente vê muito por aí. Todo mundo tem o que compartilhar, eu acho super válido, não critico, não julgo, mas o intuito nosso é trazer informações atualizadas, acima de tudo, dentro de um contexto com mais profundidade, tá ok? Colinha na mão, tela tá aqui também, porque eu tenho essa mania de roteirizar tudo que eu vou falar. Então vamos lá, o tema de hoje aí, que é uma coisa que todo mundo me pergunta, aparece em tudo quanto é lugar, as pessoas me chamam, Sullivan, por que tanta gente reprova nas etapas presenciais dos processos seletivos das companhias aéreas, né? Então eu acho muito importante esse assunto, mas eu quero convidar vocês aqui para uma reflexão muito mais aprofundada sobre isso, tá, pessoal? Então vamos lá. A maior parte das reprovações presenciais, tá, que fique claro, elas não acontecem, né, somente pelo seu conhecimento técnico, né, vamos trazer assim, pela sua experiência, né, também é válido afirmar isso. Elas têm como função principal, gravem isso, tá, avaliar como que você funciona emocionalmente. Ó, que interessante, né, então não adianta você estar preocupado com perguntas e respostas, treinar, né, perguntas e respostas, porque talvez você não chegue a lugar nenhum, caso tenha oportunidade, né, de participar de um processo seletivo presencial. Não vou abordar as dinâmicas aqui, isso vai ficar para um outro vídeo, que é um assunto também com uma profundidade muito grande, tá? Então, ou seja, pessoal, né, trazendo aqui do jeito que eu anotei, ó, o processo presencial, ele testa congruência. Olha que palavra difícil, Sullivan, que é isso? Ou seja, a combinação, vamos usar essa palavra que fica mais fácil para entender, né? Com relação às suas competências, né? Então, o que está sendo observado naquele momento em que você está sendo questionado por diversas perguntas, né? Seja lá o que o recrutador ali na hora entende que ele pode trazer para você. Eu vou também gravar, olha, outra ideia que surgiu, né? Vou gravar um vídeo para vocês como é que o recrutador pensa para realizar determinadas perguntas ali, o que ali na hora faz com que ele solte aquelas perguntas específicas, tem uma explicação para isso, tá? Então, ou seja, a companhia aérea ela vai avaliar o seu discurso, né, o seu comportamento, emoção, postura, interação, eles avaliam tudo isso, tá? O que está nas entrelinhas, né, vamos dizer assim, o que cola tudo isso? É justamente essa palavra, congruência, tá? A combinação disso. Por isso que eu comecei falando, eles não vão avaliar a parte técnica sua. Ela entra em pauta? Entra, mas não é o que te reprova ou o que te aprova, tá? Que isso fique bem claro. Vamos tentar embasar isso, né, para vocês entenderem que o meu intuito aqui é trazer com muito mais profundidade. Então, indo um pouquinho ali para a psicanálise, a gente fala muito sobre integração psíquica. Olha, começou a ficar complicada aí, hein, Sullivan? Então vamos lá. O que é integração psíquica segundo Freud, né? Vamos trazer o dono aí das palavras, né? Então ele define, né, com a seguinte frase, ó. É a capacidade, vou até ler do jeito que ela é, ó, de funcionar de forma coerente, mesmo sob pressão. Então você está entendendo que você já está sendo avaliado se você está sob pressão ou não, né? Já nas perguntas, né, no que está acontecendo ali, isso já está acontecendo. E olha o que tem de mais interessante nisso. Provavelmente o recrutador, nem todo recrutador é psicólogo, é psicanalista, né? Eles entendem muito bem o que eles fazem, mas eles não têm essa formação com essa profundidade que eu estou trazendo. Mas olha que interessante.
O cérebro desse recrutador, ele pode não explicar tecnicamente o que ele acabou de perceber. Então ele não vai olhar uma resposta, né? Olhar um erro ali que você cometeu, uma gafe, uma ansiedade, seja lá o que for, e ele vai olhar e pensar assim, segundo Freud dizia, isso aí o que está acontecendo é a falta de congruência. Não, ele não vai, não é assim, tá, gente? Mas o cérebro dele captou isso aí. Olha só, então ele não sabe explicar, mas captou. E isso começam a criar objeções, começa a criar um cenário automático, subconsciente ali, que ele vai começar a explorar com você, tá? Então, o que Freud também fala que eu preciso trazer para vocês? Um outro conceito muito interessante dentro da psicanálise é a ansiedade sinalizadora. Eita, nós, quanto conceito, hein? O que acontece, gente? O próprio nome já diz, né? Ansiedade sinalizadora, ou seja, tem alguns sinais aparecendo ali. Sim, com certeza. Então, quais são os sinais mais clássicos, né, dentro de uma seleção aí? O branco, a fala acelerada. Nossa, meu Deus, deu um branco, né? A fala acelerada. Travamento, rigidez corporal, ó a linguagem corporal entrando aí. E uma necessidade excessiva de aprovação. Por que tudo isso acontece? Porque automaticamente você está dentro de um mecanismo de defesa ali dentro. Você precisa se proteger, tá? Seu cérebro vai interpretar isso. Você tá... É uma ameaça, são perguntas que você treinou, etc. E eu vou entrar também um pouquinho nesse ponto aí de treinar perguntas e respostas, tá, pessoal? Então, o que acontece neste movimento, né, de ansiedade sinalizadora? Ela vai transparecer. Seja pela fala ou seja pela sua linguagem corporal, perfeito? Isso é um ponto muito importante. Tem outro importante que chama regressão. Sullivan, nossa, eu vou viajar no tempo ali? Provavelmente você vai ter que pensar muita coisa do passado para alinhar, né, com o que você está querendo explicar ali. Então, ele traz assim, sob pressão a gente pode regredir. Tá, isso aí é automático, né? Ou seja, a gente vai agir de forma muito menos madura. Aí, olha que palavra forte, maturidade, é tudo que a companhia aérea quer, né? Do que normalmente a gente vai agir num dia a dia, tá? Vou fazer um parênteses aqui e volto no assunto. Olha onde a gente incorre nesses pequenos erros, né? Vamos dizer assim. Vou trazer um exemplo corriqueiro do dia a dia. O que acontece? Vamos pensar numa boleira, né? Uma confeiteira. Olha que interessante, ela consegue fazer o melhor bolo da terra, as confeiteiras, as boleiras aí, muitas vezes sem olhar para a receita. E ela vai fazendo ali, porque ela, né, já tem o dom ali, ela se sente segura, ela não está se sentindo ameaçada por nada, porque ela já tem o domínio daquilo. Se nós que não temos essa segurança, esse domínio, pegarmos a receita ali, pessoal, a receita escrita ali, tantos ovos, farinha, etc. A gente está seguro que aquele bolo vai ficar tão bom quanto o dela? Não. Vamos trazer agora para a nossa realidade em processo seletivo, tá? Então, ou seja, a pessoa que se conhece, que ela evoluiu, que ela teve um desenvolvimento pessoal para essas etapas, né, presenciais na aviação, ela não vai ter a receitinha do bolo ali com ela, tá? Porque ela já se conhece. Ela já se aprofundou ali nas características, nos principais gaps, né, ou erros que tem. Ela se conheceu, então ela já tem a receita do bolo dentro dela. O que mais acontece com a maioria? Vou estudar quais perguntas e respostas elas são feitas, mas vocês esquecem do quê? Que vocês estão decorando isso. Decorar te traz segurança? Decorar te faz olhar para dentro e estar assim convicto daquilo que está fazendo? Decorar uma pergunta, uma resposta ou todas as etapas do processo seletivo faz com que vocês consigam navegar dentro das objeções ou questionamentos em cima de questionamentos que um recrutador fizer? Não. Por quê? Porque ali você não pode usar a receita do bolo. Então, de maneira bem sucinta aqui, bem lúdica, né, para que vocês entendam. Então, ou seja, cada vez que vocês são colocados à prova, vocês não têm a receita do bolo na mão, porque vocês provavelmente não se conheçam, por isso que eu sempre falo, desenvolvimento pessoal é muito importante. Todos esses sinais começam a aparecer, né? Seja a regressão, a falta de coerência, e tudo vai ficando mais difícil para aquele recrutador. Lembre-se que ele não sabe explicar tecnicamente o que ele está
interpretando, mas ele já pegou esse sinal. Tá? Outro ponto importante é, quando você decora a receita do bolo, né? É você criar o personagem do comissário perfeito, tá, gente? Fica aqui a minha crítica para quem busca soluções rápidas. Eu quero fazer um curso que me diz tudo o que acontece, tá? Então você está formatando um personagem, tá? Quem que define com bastante seriedade essa questão do personagem? Isso tem um nome também, tá? Então, Donald Winnicott, tá? Ele é o cara que conseguiu pegar esses conceitos aí e a gente transformar isso para o nosso dia a dia, tá? Ele era pediatra, psicanalista, né? Não vamos aprofundar nesse roteiro aqui, né? Ele criou um conceito chamado falso self. Self mesmo, de self, tá? Que é quando a pessoa, ela adapta... Tô lendo a definição aqui, tá? Pra vocês. Se adapta tanto para agradar que começa a perder espontaneidade. Ou aí o bicho pega. Porque você treinou um robozinho, você decorou pergunta e resposta, né? Você ficou ali imaginando 2, 3 maneiras de responder a mesma coisa, mas você não se conhece. Se vier uma pergunta, uma objeção pesada ali, você não vai conseguir navegar, né? Então isso é complexo, tá? Quais são os sinais? E esse, gente, mais uma vez, é pego de maneira automática, tá? Ó, respostas decoradas. E eu participei muito de processo seletivo ali, recrutando cada um de vocês, tá? Sorriso excessivo, gente, não força. Porque você não tá seguro. Como é que você tá sorrindo? Não, é nítido, é o famoso sorriso amarelo, né? Eu falo sempre isso para meus alunos, eu falo, olha, cuidado, gente, né? Muito cuidado com isso. Uma simpatia artificial, isso aí grita, tá? Muito importante saber. E uma energia forçada, né? Por isso que a fala fica acelerada, né? Um conecta com o outro, tá? Então, pessoal, o que vocês têm que entender é assim, ó. As companhias aéreas, eles não estão buscando só a simpatia, o sorriso perfeito, a parte técnica, né, conforme eu falei. Eles estão analisando, lembrando novamente, mesmo que eles não saibam explicar isso, o cérebro deles estão condicionados a isso, os recrutadores, a buscar regulação emocional. A regulação emocional é o quê? É entender do lado de fora o que vai acontecer durante esse processo seletivo e do lado de dentro se entender. E qual que é a cola disso? Entender de fato o que é a profissão. Então muita gente se perde nessa caminhada aí, criando personagens, decorando as coisas, e é o que eu vou voltar ao exemplo. A boleira com prática, que já conhece aquilo, é você com prática se conhecendo. Você não vai precisar de receita. Você vai saber fazer responder, né, a qualquer pergunta, zero problema. Opa, apareceu uma objeção. Na hora você pensa ali e responde. Mas isso só vem com essa segurança, tá? Então, foquem menos na receita, foquem menos no decoreba, foquem menos em agradar a companhia aérea, em criar um personagem. E foquem mais em vocês, na profissão. E aí sim a gente passa a entender o perfil de cada companhia aérea que está sendo buscado. Isso também é um outro assunto aí, um pouco mais complexo, tá? Se eu tivesse que trazer aqui, né, dentro do roteiro aqui, que eu vou colocando tudo em tópico, senão o vídeo fica, né, eu falo pra caramba, o vídeo vai ficando longo. Colocar em tópico para vocês, eu traria um conceito, né, de Bian, né, da capacidade de conter emoções. Isso aí é muito importante. E a gente só consegue conter essa emoção de maneira organizada se nós, de fato, tivermos plena consciência de quem nós somos. Tá? Do que nós estamos fazendo ali, a adaptabilidade a esse cenário externo e o entendimento aprofundado de toda essa preparação. Quando eu falo de preparação emocional, de equilíbrio, de harmonia, isso aí, gente, vem da bagagem de vocês também, que é um ponto que todo mundo ignora. Tá? Então, de maneira assim, fazendo outro gancho aqui, é o que eu sempre falo, eu conheço vocês desde o primeiro minuto que vocês entram numa escola de aviação, até mesmo quando vocês estão em mentoria comigo, depois que passa na ANAC, etc. Então o que acontece? Vocês entram ali na escola, vocês têm toda a formação técnica, algumas pinceladas importantes dentro do desenvolvimento para comissário, pessoal, etc. Vocês vão para a ANAC e aí vocês pulam uma etapa querendo passar na companhia aérea.
E aí é onde vocês vão em busca do pronto, né? Da fórmula milagrosa, da receita do bolo, do comprimido que, nossa, vou tomar agora, amanhã eu amanheço sabendo tudo. Vocês pulam essa etapa. Que etapa que é essa? Olhar para vocês. E é lógico, eu sei que, né, tem muitas situações que se aproveitam disso, né? Então, ou seja, tá cheio de informações jogadas na internet, buscando vocês para... Deixa eu contar aqui para você como que é dentro da companhia aérea, como que é dentro de um processo seletivo. E vocês esquecem de vocês. E aí é onde a coisa não flui, não vai, é onde, respondendo a pergunta do vídeo, muita gente reprova. Tá? Vou dar um exemplo aqui, o vídeo fica um pouquinho longo, mas eu acho interessante. Dentro de um processo seletivo, vocês sabem que, né, o processo seletivo de comissário tem 1 milhão de pessoas com 1 milhão de profissões diferentes, né? E no processo seletivo tinha um formado em direito, né? Vou trazer melhor aí. Porque eu não me recordo se ele atuava como advogado, mas eu acho que não, né? Mas ele tinha formação de direito. E aí eu lembro que eu fiz a pergunta e falei, eu vi que você tem formação em direito, por isso que eu estou focando na formação, porque a pergunta foi com isso. Por que deixar, né, essa área, né, esse segmento e se tornar comissário? E ele foi de uma sabedoria, ele falou assim, olha, realmente, né, a gente olha assim e parece um pouco distinto. Ele falou, mas não. Eu me formei em Direito, me orgulho muito e aprendi muito com isso. Mas eu escolhi a faculdade de Direito porque eu gosto muito de leis, de procedimento, de entender do porquê que as coisas têm que ser tão padronizadas e regulamentadas. Porém, sendo advogado, juiz, delegado, me falta o dinamismo. Então é onde eu olhei e falei, tá, se eu for advogar, se eu for ser um juiz, um delegado, um promotor, eu vou estar atrás de uma mesa. E a minha essência me pede dinamismo. Então é onde eu falei, onde é que eu aplico esse dinamismo, mais essa paixão por procedimento, por leis, né, por padrões manuais, e foi onde eu entendi que a aviação seria esse nicho. A partir daí eu comecei a pesquisar. Gente, olha a sabedoria da pessoa de olhar as características da profissão, porque tudo na aviação é padrão, tudo na aviação é procedimento, tudo ali é completamente desenhado, tem manual para tudo, manual do avião, manual de serviço de bordo, tem manual para tudo. E ele trouxe o porquê falando dele, alinhando de maneira subjetiva com o que a companhia aérea quer. Mas por que ele respondeu com tanta maestria, né, aquilo lá? Porque ele se conhece. E ele realmente, eu senti muita verdade nessa resposta. Eu acho que ele olhou e falou, Deus me livre, ficar sentado ali atendendo o cliente. Ah, não dá, pra mim não dá. Cadê a correria do dia a dia? Cadê o dinamismo, né? E aí, nessas pesquisas, a profissão se apresentou, porque para ele fez sentido. E ele começou a pesquisar e falou, tá legal, quero ser comissário. Tá vendo como a decisão de ser comissário não foi algo fantasioso, não foi o sonho, que é um outro vídeo que eu quero gravar com vocês, pra vocês pararem de sonhar, tá? Isso aí já fica puxão de orelha. Então, pessoal, de maneira bem resumida aqui, né, não pulei nada, tá dentro aqui do meu roteiro, aprendam o seguinte, para passar num processo seletivo e não recair, né, nessas estatísticas de por que tanta gente reprova, não pulem essa etapa importante que é olhar para dentro. É se entender, é parar literalmente de sonhar e começar a tratar o que você tem de melhor, que vai agregar na profissão como um objetivo em comum com a companhia aérea. Uma vez que você se conhece, que você conhece seus defeitos, conhece a sua jornada, o que te motivou e uma série de outros fatores, isso vai te trazer toda essa segurança, essa estabilidade emocional para você conversar ali com o recrutador e explicar para ele e responder e trabalhar as objeções que elas aparecerem, não tem problema. Você sabe o que o recrutador, né, já encerrando aqui, sabe o que o recrutador sente mais falta? E eu lembro muito disso, porque a gente pega assim no ar, né, postura, palavra decorada, frases decoradas, né, e eu sentia falta de ser surpreendido, né, conforme esse exemplo que eu dei. E a gente sempre comentava, nossa senhora, gente, mas poxa, o pessoal vem tudo com as mesmas respostas, né? E aí ficava assim, analisando outras coisas, tinha que sair daquele roteiro. E outra coisa muito interessante, se a companhia aérea precisa de 100 comissários, e aí tem 100 comissários na sala, no primeiro ciclo do processo seletivo, vocês acham que o desejo deles é aprovar os 100? Ou ficar fazendo processo, mais dinâmica, mais isso, mais isso. Ah, reprovou aqui, conseguimos só 10. Ah, vamos fazer mais um ciclo. É gasto para a companhia aérea.
Então a CIA Aérea adoraria aprovar os 100 comissários de primeira, mas não tem 100 comissários preparados, tá? Então essa estatística você tem que olhar e falar, opa, isso aqui faz sentido para mim. Tá bom, pessoal? Então é isso, né? O vídeo aqui é um pouco mais longo, a intenção é justamente essa. Se você se conectou com esse tipo de informação mais aprofundada, né? Porque aqui o intuito é trazer informação atualizada e não falar mais do mesmo, ok? Então, mais uma vez, né? Lógico que eu vou pedir de novo, né? Se inscreve aí no canal, ativa o sininho, compartilha isso aqui, fala com você, olha, achei um canal, apareceu aqui pra mim, cara, precisa ver o que ele fala. E o mais importante, tá, pessoal, que é o que eu gosto muito, comentem. Mas, Sullivan, comentar pra quê? Pra dar engajamento? É o que eu falei no outro vídeo. Lógico que a gente quer engajamento, mas não só por isso. Porque ali eu consigo entender o movimento que vocês estão, o que vocês estão pensando, né? Porque tudo que eu faço aqui é conhecimento, são as mentorias com os meus mentorados aqui. Então, o processo de evolução de vocês é uma troca, né? E onde acontece essa troca? Por isso eu gosto de gravar esses vídeos aqui pro YouTube, ali dentro. Então comentem, perguntem, questionem, né? Não concordem, não tem problema. Gosto também. Uma boa discussão, ela vem em cima de uma geração de ideias. E nem toda geração de ideias, ela é a concordância 100%. Tá ok, gente? Muito obrigado. Até o próximo vídeo, toda segunda, quarta e sexta, tá ok? Forte abraço e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.